1920, Golem di Paul Wegener ed Henry Galen. 1926, La corazzata Potiomkin di Sergei Eisenstein. 1930, M, il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang. 1931, L'età dell'oro di Luis Buñuel. 4 film, 4 capolavori della violenza. Oggi è Sergio Martino che ci ripropone la stessa violenza espressiva del primo cinema con La coda dello scorpione. Ciao bambini, buonasera, buonanotte, buongiorno, buona fortuna, auguri. Meus queridos, amados, meus estranhos, meus freaks, meus incautos, minhas criaturas, fanáticos por cinema de gênero italiano, cinema de gênero europeu, esse universo todo do nosso querido Mondo Giallo. Muito obrigado por tudo. Estou muito feliz, porque chegamos no episódio número 50. 50 é um número, assim, de respeito, né, crianças? Né, meus amores? Então esse episódio é muito especial, ele vai marcar o fim de um ciclo e vai anunciar o início de outro ciclo aqui no podcast. Esse é o último episódio solo meu desse ano, de 2025. Hoje está sendo gravado no dia de Iemanjá, que aqui eu não tenho vergonha de saudar Iemanjá, aqui muito pelo contrário, adoro a rainha do mar, a rainha das águas salgadas, maravilhosa. Então está sendo gravado no dia 2 de fevereiro e deve ir ao ar hoje à noite ainda. E retornaremos após os eventos carnavalescos em março, já com imagens. Eu interagindo com outro, ou ser humano, ou 2 seres humanos, vamos ver ainda. Mas aguardem para breve, vamos ter um recesso. Agora também estou no meu inferno astral, então não é muito interessante assim também, né? Então, tô brincando, gente. Vai dar tudo certo e voltamos daí depois desse episódio que irá ao ar, retornaremos depois do carnaval, certo? Não posso esquecer de um destaque, o querido amigo Felipe Pereira, que tem um espaço na web, uma página chamada Cine Alerta. Ele fez um texto muito legal, foi muito generoso, falando desse modesto podcast, o Mondo Giallo. Fala bastante sobre o conteúdo, né, do podcast, abre uma retranca, né, como se fala em jornalismo, falando o que é Giallo, fez uma mini biografia, um texto muito legal. O link para esse texto, para essa página, vai estar na descrição desse episódio, tá certo? Eu não podia esquecer. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Gratidão, cara. Gratidão mesmo. Você foi muito, muito generoso. E para comemorar essa data, esse momento tão especial de chegar no episódio 50, né? Que é muito especial. Eu vou destrinchar aqui um giallo que eu sou apaixonado, que eu amo, de um diretor que é referência em se tratando de giallo, que é o nosso querido Sergio Martino. E pra mim ele tá no mesmo patamar dentro do giallo, tá no mesmo nível do Argento, do Fulci, sabe? Ele seria uma espécie de tríade. Mário Bava, porque não também. Dentro do cinema de gênero italiano, é um diretor que fez de tudo, fez faroeste, fez pós-apocalíptico, policiotesco, fez de tudo. É um cara incrível e vamos saudar o seu segundo giallo, né? Ele fez após a sua estreia nesse subgênero delicioso do horror europeu, que é o giallo, horror italiano, mais precisamente. É um subgênero legítimo italiano, né? E que é o nosso giallo maravilhoso. Ele começou com O Estranho Vício da Senhora Ward, com a deusa, a divindade do giallo, a Edwige Fenech, maravilhosa.
e trilha sonora da Nora Orlandi, antológica trilha sonora da Nora Orlandi para o Entrevista da Senhora War. Depois ele fez A Cauda do Escorpião, La Coda dello Scorpione, de 71, um diálogo sensacional, maravilhoso, incrível, muito bem roteirizado, muito bem dirigido, com atores incríveis, uma trama deliciosa, uma coprodução entre Itália e Grécia. Então, entre Itália e Grécia, não é uma coprodução também muito comum, assim. Normalmente nós temos coproduções entre Itália e França, Itália e Espanha, Itália e Inglaterra, Itália e Alemanha. Mas essa coprodução Itália-Grécia traz um certo exotismo, um temperinho diferente, né? Tem umas locações muito bonitas também na Grécia. E é um giallo, assim, que ele tem uma dose de violência acima da média. Ele teve alguns problemas, ele teve cópias que eram com alguma censura, com alguns cortes, e depois ele foi relançado sem cortes com o passar do tempo. Hoje ele está intacto, está restaurado em dá para se ver de várias formas. Ele está no Box Giallo volume 6 da Versátil Home Video. Vale muito a pena, e uma cópia linda e sem cortes, nenhum corte, é inteirinha. Inclusive o trailer que vocês ouviram agora na abertura, os produtores falam, citam o Golem, citam o filme do Buñuel, o M do Fritz Lang. Como todo um histórico da violência no cinema para chegar até A Cauda do Escorpião, como se fosse um marco da violência gráfica no cinema, né? E ele, de fato, ele tem uma violência acima da média, bastante estilizada essa violência. Ela é muito são muito bem construídas as cenas de assassinato, que, como eu sempre falo aqui, é a cereja do bolo, é o grande momento do giallo, são as cenas de homicídio, né? Super elaboradas, fotografadas, trilhas incríveis de fundo, que isso se reflete no filho do giallo, né? Que é o slasher. Todo mundo vê slasher para ver as mortes, né, escabrosas e estranhas e bizarras, ver as armas utilizadas, aquelas coisas. A morte como espetáculo, vamos dizer assim. É assim que o giallo sempre destaca as cenas de homicídio. E quem foi responsável pelo roteiro desse filme maravilhoso, A Cauda do Escorpião, foi o Ernesto Gastaldi, que é um veterano, né, dentro do cinema de gênero italiano. Fez o roteiro do Libido, que é um clássico em preto e branco, que eu já falei aqui em um episódio anterior. É um nome, assim, emblemático, o Ernesto Gastaldi. E tem também colaboração do Sauro Scavolini, que ajudou a fazer o roteiro do Quarto Escuro de Satã, entre outras coisas. E ele fez o roteiro do Cidade Violenta, o Città Violenta, do Sérgio Solima. Sim, maravilhoso. Um policiotesco que tem Charles Bronson no elenco. Charles Bronson. Não precisa dizer mais nada, né? Sensacional. E o Sérgio Solima, pra quem não tá unido na mesma pessoa, dirigiu o clássico Revolver, né? Aquele que tem a trilha do Morricone, que tem uma canção em francês, o Namico. Inclusive tem a parte instrumental e a parte com vocais, né? E a parte instrumental, inclusive, é citada pelo Tarantino no Bastardos Inglórios, né? Maravilhoso, maravilhoso. Grande filme, grande Sérgio Solima, grande Sauro Scavolini, maravilhoso. Então, esses senhores são os responsáveis pelo roteiro muito bem elaborado do filme, que ele trabalha com ele tem uma questão numa trama com seguro de vida, sabe? Isso sempre é um clássico, né? Até do noir, do cinema noir também. Os crimes cometidos e tá tudo envolto numa trama que tem o seguro de vida. Nós temos uma herdeira, né? Uma mulher que acaba ficando muito rica, muito poderosa, assim, que é interpretada pela Ida Galli, que o nome da personagem é Lisa Balmer. Lisa Balmer
herda o seguro de vida do marido de $1 milhão, né? O marido que morre num acidente aéreo, o avião explode, né? Sem sobreviventes. Mas só que a Ida Galli, nesse filme também, ela tá acreditada como Evelyn Stewart, o mesmo pseudônimo que ela usou no Vestido Branco para Mariali. Ela também usou o nome de Evelyn Stewart. E a personagem dela não dura muito tempo em cena, ela é assassinada. Aí tem toda a questão do mistério em torno dessa questão do seguro, do assassinato dela. E ela tá sendo meio que chantageada, tem umas pessoas estranhas, tem uma figura assim meio misteriosa, que é interpretada pela Anitta. Não é pela Anitta, volta aqui. É a Janine Reynaud, que interpreta uma moça grega, a Lara Florakis, maravilhosa. E tem uma cena que a Ida Galli tá num excesso de teatro, né? É ameaçada por ela, pela Lara Florakis, e um outro senhor de óculos escuros, meio com cara de malvado, de vilão, bem clichê de filme. E ela é salva pelo mocinho, vamos dizer assim, o mocinho do filme, que é ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido George Hilton. Sim, George Hilton, que para quem não sabe é uruguaio. Sim, nasceu em Montevidéu, a bela cidade de Montevidéu, maravilhoso. E o George Hilton é um nome emblemático do cinema de gênero italiano, fez muito faroeste, muito giallo. Ele fez muito faroestes como o Sartana, Cada Bala é uma Cruz, do Giuliano Carmineo, de 1970. Aliás, o Carmineo fez vários filmes com esse personagem Sartana, tem vários faroestes. Esse senhor aí, o Sartana. O George Hilton também tá no Estranho Visto da Senhora Ward, o primeiro giallo do Sérgio Martino, também de 71. E retorna aqui na Cauda do Escorpião. Ele salva a personagem da Ida Galli, está sendo perseguida por essas figuras. Isso pouco tempo antes dela ser assassinada. Aí que a trama começa, aí o assassinato dela começa a ser investigado por uma repórter interpretada pela Anita Strindberg. Aí que é a Anita Strindberg que interpreta a Cleo Dupont, a repórter. E ela também esteve no Quarto Escuro de Satã, do Sérgio Martino, maravilhosa. E essa personagem da Anita Strindberg, ela é tipo uma ela antecipa o que o Argento faria no Profundo Rosso, né, no Prelúdio para Matar, que ele coloca também uma jornalista que está investigando um assassinato e se envolve com o protagonista, que no caso do filme do Argento, né, do Prelúdio para Matar, era a Daria Nicolodi, né, que depois acabou casando com o Dario Argento, né? E o galã e mocinho do Prelúdio para Matar é o David Hemmings, maravilhoso, do Blow Up, do Antonioni, entre outros cult movies. E no caso de Na Cauda do Escorpião é o George Hilton, né? O personagem dele, que é o Peter Lynch, maravilhoso. E ele acaba tendo um romance com a personagem da Anita Strindberg, a Cleo Dupont. Então há esse casal, né, da repórter e do protagonista, que antecipa o que viria depois no Profundo Rosso do Dario Argento. É interessante. Também tem o Alberto de Mendoza, que interpreta o John Stanley também, que é um personagem bem importante para a trama. E nesse filme nós vamos ver uma série de assassinatos, né, acontecendo depois que há essa morte da personagem da Ida Galli. Ela começa a acontecer outros crimes e o mistério só aumenta, né? E são mortes bem violentas, bem interessantes. Só um parêntese aí da Galli, para quem não ouviu o episódio que eu falo do Vestido Branco para Mariali, a Ida Galli, ela tem uma participação muito importante dentro do cinema italiano. Ela tá no Premonição, do Lúcio Fulci, que eu já falei aqui. Tem um episódio só sobre esse filme de 77. Ela tá na Dolce Vita, na Doce Vida do Federico Fellini, de 60.
Tá no Il Gattopardo, de 63, do Luchino Visconti. Tá no Doce Corpo de Débora, de 68, do Rômulo Guerrieri, também. É uma atriz bem cult, a Ida Galli. Mas vocês vão achar normalmente ela acreditada com outros nomes, como Evelyn Stewart, que é o pseudônimo mais famoso dela. Assim. Era muito comum eles inglesarem os nomes de atores, de diretores, de técnicos também. E aí, o que é interessante na Cauda do Escorpião, para começar, a trilha sonora do Bruno Nicolai, que é sensacional, sensacional. Quem viu a Mer, por exemplo, da Helene Catei e do Bruno Forzani, é a música que toca na abertura do Amer. É o mesmo tema que toca já na abertura da Cauda do Escorpião. Que tá aí da Galli passeando por Londres com o chapéu vermelho. Maravilhosa, a câmera seguindo ela. Sensacional. É muito, muito legal. Tá na minha playlist lá que eu já falei com vocês, o Mondo Giallo Trilhas Sonoras. Eu já citei aqui, já coloquei na descrição do outro episódio, onde vocês o link, né, do Spotify, onde tem essa trilha, essa playlist, na verdade. Eu coloco os meus temas favoritos dos filmes de gênero italiano. Tem uma seleção muito boa, deve estar com umas 4 horas a playlist de duração. Dá até pra você colocar assim de fundo. Quando vou receber os seus amigos, que você quer dar uma de eu sou cult, eu sou cool, sabe? Você diz, não, essas trilhas são de filmes italianos de gênero, a maioria é de giallo. O que é giallo? Você explica o que é giallo. Já dá pra ter uma conversa interessante com essa playlist de fundo. Eu ouço todo dia. E eu devo aumentá-la em breve também. Então, tá lá, essa faixa de abertura e o link, claro, para a trilha completa, que também está no Spotify. Mas no Spotify você acha como La Coda degli Scorpioni. Normalmente são em italiano o título das trilhas, né, para se pesquisar na pesquisa do Spotify. Normalmente é assim. Então, como eu falei, esse filme tem uma carga de violência um pouco acima da média, vamos dizer assim. Já no próprio assassinato da personagem da Ida Galli, é uma cena que tem toda uma estilização, assim. A figura do assassino, ele tá todo de preto, chapéu preto. E tem a questão da roupa, do figurino do assassino. Ele tá todo de preto, chapéu preto, capa preta, calça preta, sapato preto, luvas de couro preta, claro, e sua inseparável navalha, maravilhoso. Ele é bem interessante, é todo all black, ele não tem outras cores, mas é todo de preto. É interessante isso. Essa presença dele em cena, fica uma figura meio, uma sombra meio... Fica bem icônica a figura dele, assim, desse assassino. Aliás, a figura do assassino, a coisa do chapéu, do rosto, como se tivesse com uma gaze, fosse uma espécie de múmia, né? Formando um vulto muito característico. A gente até vê isso em vários filmes, até no Pieces, do Juan Piquer Simon. Tem uma cena que o assassino está observando as meninas numa aula de dança, né? E se vê pela janelinha, o visor da porta, tá aquela sombra com aquele chapéu. Isso é bem icônico, né? Dentro do Giallo, tanto que é o nosso íconezinho, do nosso logo, né? Aqui do podcast, lá do Mundo do Giallo. Essa figura com o chapéuzinho. Então, crianças, já tem esse assassinato que tem uma violência já acima da média. Não é assim uma coisa. Mas depois a elaboração só cresce. Tem um assassinato num apartamento à noite. Aliás, é um duplo assassinato. Que é muito interessante como ele cria, como é que você construía a atmosfera sem pressa. Bem devagar. Com muitas sombras, tem uns raios, assim. E a gente já pressente pela linguagem, pela montagem, já dá pra pressentir que vai ter alguma coisa vai acontecer. E aí vem a chegada desse assassino, o pânico, o desespero da personagem dentro do apartamento, fica desesperada, dela chama por ajuda, e a tensão aumenta. É sensacional essa sequência de assassinato. Tem um clímax numa janela, assim. O cenário do apartamento todo ajuda. É um cenário
uma direção de arte mais escura, mais soturna. É sensacional. Como se não bastasse um outro assassinato logo em seguida. Temos esse duplo... a sequência, longa sequência de duplo homicídio no apartamento à noite em A Cauda do Escorpião. Maravilhoso, maravilhoso. Dá esse diálogo toda uma aura assim, de grande estetização. É um dos assassinatos mais antológicos da história do diabo. Se você for pegar assassinatos de vários filmes, se fizer uma lista dos 10 melhores, essa do apartamento vai estar. Os dois assassinatos. A sequência longa junta, assim. Completa. E tem um assassinato de um incauto que ele tá no quarto e ele tá vendo um documentário, uma coisa que fala da Universidade Americana, tem a ver com esportes, uma coisa... E essa não existe trilha sonora musical. A única trilha é esse é o áudio do narrador desse documentário. E tudo se desenvolve, ocorre uma luta. E é bem... tem uma violência bem acima da média, assim, na sua conclusão. É muito bem realizada essa sequência também. Então é um filme que ele foca muito nas cenas de assassinato. Até porque o Luciano Martino, né, normalmente, que era o irmão do Sérgio, que produziu todos os filmes dele praticamente, ele sabe o que o público quer. Ele fazia filmes para o público. É um cinema comercial muito bem realizado. O que chama de cinema popular italiano. Que havia o cinema popular italiano, que era o giallo, o faroeste, as comédias eróticas, os policiotescos, os filmes de gladiador, os filmes de pós-apocalipse, de ação. Isso era o cinema popular, né? E havia o cinema erudito, que era o ciclo do cinema político italiano, os filmes de arte, os dramas mais sérios. Isso era o que era levado a sério. O resto ajudava a construir a indústria, né, do cinema italiano, e era totalmente desprezado, era considerado até fascista. Alguns filmes foram considerados um cinema menor. Ele passou a ser valorizado até com fortuna crítica, com uma nova geração de fãs, por causa de figuras como Martin Scorsese, como Quentin Tarantino, William Lustig, entre tantos outros. O próprio William Lustig, que é o dono do selo Blue Underground, lançou muito filme de Ali em DVD e Blu-ray. Ele é um dos mentores, ele era apaixonado pelo Lúcio Fulci, pela obra do Fulci. Então foram esses abnegados, né? O Joe Dante também era outro apaixonado pelo cinema popular italiano, porque o gótico se inclui, né, nesse rótulo, né, do cinema popular italiano, descartado e desprezado pela crítica. A fortuna crítica séria sobre o cinema popular é muito recente, ela não é da época. Assim. A época desprezou todos esses filmes, assim como a crítica americana, principalmente, desprezou os slashers nesses anos 80. Consideravam um cinema menor, não fazia jus ao grande cinema americano, sabe? Algo que pudesse ser oscarizado, não. Sem esquecer o fato de que, falando em oscarizado, que o Oscar despreza o terror, assim, é uma coisa impressionante. Até hoje, por exemplo, para o Oscar de 2025, nós temos pelo menos 3 filmes de terror, né, concorrendo, e em categorias importantes. Então, crianças, A Cauda do Escorpião, ele é um diálogo tão importante dentro, não só na filmografia do Sérgio Martino, mas também dentro da história do giallo, assim. Ele é muito bem realizado, ele é muito bom de assistir. Eu adoro, é meu giallo favorito do Sérgio Martino. Gosto muito do Torso, né? O Corpi presença no Trato de Violência Carnal, mas A Cauda do Escorpião, para mim, tem um charme especial. E ele é redondo, a história é bem contada, bem construída, não é uma coisa rocambolesca, como, por exemplo, La Dama Rossa, o Uccide 7 volte, A Dama de Vermelho Mata 7 vezes, por exemplo, que é muito rocambolesco, eu adoro, é bem doido, assim. E tem outros, assim, o Manchas Solares, por exemplo, é muito doido aquele filme. Ele tem
aquela sequência do necrotério lá, com os mortos se levantando, meio querendo transar entre eles. Aquilo ali é muito... É bem bizarro, aquilo, bizarro demais, assim. E a própria história, se a maneira como o Armando Crispino contou a história, é bem estranho. E tem outros filmes de Alien que também são meio rocambolescos. O cara joga, atira para vários lados, ele se esforça demais para despistar o espectador, para não descobrir quem é o assassino. Não, a Cauda do Escorpião não. A Cauda do Escorpião, o roteiro do Gastaldi e do Scavolini, é um roteiro redondo, é simples, direto, muito bom, e ele mesmo consegue segurar, ele segura o espectador de uma maneira brilhante, assim, é muito talentoso o Martino nesse sentido, de ter trabalhado o roteiro desses dois senhores notáveis, assim, que o resultado final ficou muito bom. A Cauda do Escorpião. Muito, muito, muito legal. Como Giallo, eu já falei todas as qualidades dele, mas tem outros, assim, que eu posso destacar da obra do Martino, que é Todas as Cores da Escuridão, que eu já falei aqui, tem um episódio só sobre ele, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Edwin Fenech novamente, a cunhada do Sérgio Martino, né, a esposa do Luciano Martino, produtor dele. Morte Suspeita de uma Adolescente, Morte Suspeita de uma Minorene, é muito legal também. Vale a pena conhecer. O Quarto Escuro de Satã também tem um episódio que sobre... a obra dele é maravilhosa, é incrível. Assim. Ele conseguiu deixar a marca dele no Giallo com muita categoria. E com tantos Gialli bons como o Argento. Mas, claro, o Argento, ele é mais... visualmente mais arrebatador como cineasta. Ele é mais violento. Ele chama mais a atenção dos fãs, principalmente. Ele tem uma legião de fãs mundo afora. No Japão, o Argento é idolatrado, assim, nossa. É quase uma espécie de divindade, né? Para eles, né, que tem aquela cultura pop tão colorida, né? Devem ter também se encantado com as cores, né? Na escuridão do Argento, que ele herdou do Mário Bava, né? Com certeza. Era um grande diretor. Tanto o Argento quanto o Martino. Esse pessoal do Giallo era muito bom. Eram pessoas muito boas. E uma pena que muitos não foram tão longe, outros comiram. Ficou muito, muito caro, né? Fazer cinema e aquela coisa. Né? Mas vale a pena vasculhar a obra desses mestres, tanto do Martino, quanto do Argento, quanto do Fulci, do Bava, de tantos outros, assim, do Luciano Ercole, esse pessoal todo. Tem coisas muito boas para serem descobertas, né? Então, como eu falei, crianças, esse episódio 50 ele vai fechar um ciclo, né? Foram 50 episódios solo que eu fiz. E agora, em março, vamos ter imagens, vamos ter seres. Vocês vão ver a minha cara. Vão ver a cara de outra pessoa ou outras pessoas. Todo mundo discutindo. Eu tô pensando já nas pautas, em quem convidar. Eu tenho muitas ideias, muitas elucubrações, mas ainda tá tudo vai ser resolvido nas próximas semanas, com certeza. Fiquei muito, muito, muito feliz também, crianças, essa semana, porque estreou no festival lá em Minas, daqui a pouco eu me lembro o local do festival. O filme do meu querido amigo Rodrigo Aragão, O Prédio Vazio, maravilhoso, maravilhoso. O trailer... Festival de Tiradentes, muito bem, William. Meu louro José aqui respondeu. Festival de Tiradentes, então. Teve a estreia lá, foi muito aplaudido. O Prédio Vazio foi bem legal. Eu tô curiosíssimo pra ver. Tem um amigo meu que foi meu colega de Horror Collab, o Eric João, que ajudou nos efeitos. Tem um elenco interessante. O pouco que eu vi do trailer, que já estão buzinando no ouvido aqui e ali de comentários, tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Até de fontes até bem diversas, assim. Claro que o resultado final do filme ficou muito bom. Eu acho que é o projeto, eu creio, que é o projeto mais bem elaborado, bem finalizado do Rodrigo, assim. É o filme mais
que ele vai agora estar num patamar acima, que ele já começou com o Cemitério das Almas Perdidas. Ele já tinha chegado numa excelência, mas agora ele já tá um degrau acima. Eu estou muito curioso com tudo isso para ver esse trabalho, que teve essa estreia no Festival de Tiradentes. Deve passar pelo Fantaspoa agora no início do ano, algum outro festival, deve ir para fora também, né? Porque o Rodrigo tem um fã-clube, uma fanbase muito grande fora do Brasil, que chegou a ser até ignorado até pela mídia brasileira. Ele é conhecido no Japão. No Japão adoram os primeiros filmes dele, na Alemanha, na Holanda. Fez um certo barulho no Reino Unido também, na França. Então, mas aquela coisa, o Brasil, a fortuna crítica brasileira demora um pouco para valorizar o nosso cinema. Com certeza, se o Ainda Estou Aqui não tivesse ganho o prêmio em Veneza, sabe, não ia ter tanta mídia, tanta essa coisa dessa torcida nacional que virou agora, né? Porque um prêmio em Veneza, principalmente, ele abre muitas portas para Globo de Ouro, para Critics' Choice, até para o Oscar, que é o que acabou acontecendo, né? E é isso, então, crianças. Como eu já falei, né? Fechamos esse ciclo hoje, com o episódio 50. Muito obrigado por tudo. Ok? Mando um beijo aos outros podcasts que eu já citei aqui, como Falando no Diabo, o Terror Sem Medo, o Eu Ouço Gente Morta. Eu adoro esse título. Tem o Reserva Especial, o Horrolândia. Tem vários. O Rádio Sete Peles, que eu adoro esse nome também. E como eu já expliquei para vocês, o Sete Peles é um dos nomes que aparece, né, no Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. É um dos nomes que se dá o capeta, o diabo, ou coisa ruim. É o famoso Sete Peles, né? E tem tantos outros. Eu pretendo, retornando, falar mais de outros podcasts. Tem o Que Diabo É Isso, o Quem Tem Medo, tem vários, tem uma infinidade, A Hora do Pesadelo, tem muita coisa mesmo, e eu espero que vocês continuem descobrindo outros podcasts, continuem nos prestigiando com a sua audiência, e sem esquecer, por favor, é sempre bom relembrar, deem 5 estrelas quem está ouvindo pelo Spotify, isso vai nos ajudar muito no nosso engajamento. Compartilhem, recomendem, por favor, para os amigos. Se não gostaram, recomende para os inimigos, tá? Mas prestigiem, ajudem a gente. A gente que é dessa guerrilha, desse cinema de guerrilha que é o cinema de gênero, a gente precisa estar junto e militando, né, na luta para nos divulgar os amigos, os filmes dos amigos, os podcasts dos amigos, e todo mundo junto. Ninguém solta a mão de ninguém, certo? Muito obrigado por tudo mais uma vez. Uma tonelada de beijos para todos. E nos vemos depois dos festejos de Momo, dos festejos carnavalescos. Depois da festa da carne, certo?